A paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos ouvintes da Palavra de Deus. Estamos dando início a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, as lições dos adultos têm aí o tema Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então, nesse trimestre, a gente vem estudando, desde a primeira lição, iremos estudar até a lição 13, a respeito do Sermão do Monte do Senhor Jesus Cristo. E na lição 3, hoje, a lição aí que vai ser dada nas escolas bíblicas dominical, nas igrejas, no dia 17 de abril de 2022, e tem por título Jesus, o discípulo e a lei. O texto áureo diz o seguinte: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aqui se encontra em Mateus, no capítulo 5, versículo 20. Então, a gente vai estudar bastante nessa lição em torno desse versículo e no final vamos aí entender, por que a justiça dos discípulos de Cristo excede a justiça dos escribas e dos fariseus. E aqui na verdade prática diz o seguinte: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Iremos também ver bastante a respeito disso e como o Espírito Santo de Deus ele trabalha no nosso interior para que isso seja refletido no nosso exterior e não apenas no exterior e não haja aí um trabalho no interior do cristão. Então, na lição aqui, o objetivo, da lição de hoje é justamente a gente entender que o cristão ele tem um compromisso com a justiça do reino de Deus. Então, o cristão ele tem aí esse compromisso de ser justo na sociedade, de mostrar a justiça de Deus na sociedade. No primeiro tópico, por exemplo, o objetivo vai ser mostrar que Jesus cumpriu toda a lei. No segundo tópico, comparar a letra da lei com a verdade do Espírito. E no terceiro tópico, conceituar a justiça do reino de Deus. Então, cada tópico tem aí o seu objetivo, mas o objetivo geral da lição hoje é a gente responder a uma pergunta. E que pergunta é essa? Então, a gente vê que há aí a justiça dos discípulos de Cristo e a justiça dos escribas e fariseus. E há uma diferença entre essa justiça, porque Jesus diz que se a justiça dos seus discípulos não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus, que foi o que a gente viu no texto áureo. Então, a pergunta é: por que a justiça dos discípulos de Cristo excede a justiça dos escribas e fariseus? Então, no final dessa lição, depois de tudo que a gente aprender, deveremos estar aptos a responder essa pergunta. Por que a justiça dos discípulos de Cristo excede a justiça dos escribas e fariseus? A leitura bíblica em classe, a gente vai ler aqui, se encontra em Mateus, no capítulo 5, os versículos 17 ao 20, que diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque, em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus.
Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém. Então essa é a leitura bíblica em classe, como eu falei. Toda a lição ela vai girar em torno dessa leitura e principalmente do versículo 20 do capítulo 5 de Mateus, falando a respeito da justiça, né? Que é a palavra-chave da lição de hoje, justiça. E a gente vê, hoje em dia no mundo, com essa inversão de valores, como a gente viu na primeira aula, hoje os valores eles estão invertidos, os valores cristãos eles estão sendo degenerados na sociedade, e a retidão, a integridade, a honestidade, tudo isso tem sido deixado de lado. Então a justiça mundana, que é uma justiça relativa, não é uma justiça absoluta, ela muda de acordo com as situações, ela é diferente da justiça do reino de Deus, que é uma justiça baseada na integridade, na honestidade, na retidão diante de Deus. Então, a gente já vê que essa lição ela traz aí um assunto, né, baseando-se apenas nisso, já traria um assunto bastante interessante para nós, pois falaríamos a respeito da justiça em relação à justiça do mundo. E também iremos estudar aqui na lição de hoje, comparando a justiça do reino de Deus, a justiça dos discípulos de Cristo com a justiça dos escribas e fariseus. E aqui, na introdução, né, o autor começa dizendo que nesta lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e a gente vai entender o que significa dizer que Jesus ele cumpriu a lei. Destacaremos a diferença entre a letra da lei e o espírito. E, finalmente, analisaremos a justiça do reino de Deus. Como a gente percebe aqui, o autor, ele utiliza aqui o termo reino de Deus. E na leitura que fizemos, Mateus, ele fala reino dos céus. E quando estamos lendo na palavra de Deus, nós percebemos diversas vezes que em Mateus se encontra muito os termos reino dos céus. E nos evangelhos sinóticos, em passagens correspondentes, encontramos os termos reino de Deus. Então, a diferença entre reino dos céus e reino de Deus? Não, são palavras sinônimas. Como eu falei, nas mesmas passagens que em Mateus ele utiliza a expressão reino dos céus, nos outros evangelhos sinóticos, Lucas e Marcos, se encontram aí os termos reino de Deus. Então, reino dos céus e reino de Deus são termos sinônimos. Então, quando alguém falar para você reino dos céus ou reino de Deus, ele está falando da mesma coisa. Então, aqui ele continua dizendo que no Sermão do Monte podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei, nem o ensino dos profetas, mas cumpriu e os aperfeiçoou. Assim, como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus. E esse é o objetivo da gente hoje aqui, entender o que é a justiça do reino de Deus e saber por que ela transcende e entender também o que é essa justiça aí dos escribas e fariseus. Saber por que a justiça dos discípulos de Cristo transcende, é superior, excede a essa justiça. E isso é necessário que aconteça para que a gente entre no reino dos céus. Nós só entraremos no reino dos céus se isso ocorrer, se a nossa justiça for superior, for uma justiça maior. Isso não é para se vangloriar, isso é algo necessário para entrarmos no reino dos céus. Então aqui no tópico 1, Jesus inicia aqui o autor dizendo: Jesus cumpriu toda a lei. E no ponto 1, um compromisso com o passado. Quando nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado. Isso aqui é muito importante
a gente ressaltar que Jesus não veio para desconstruir as coisas passadas, as coisas que os antigos fizeram, relativo aí aos ensinos da lei e dos profetas. A expressão não pensem revela exatamente isso. Aí em Mateus capítulo 5, versículo 17. E aí ele já fala, né, mostrando que aquelas pessoas talvez estivessem pensando que ele tinha vindo para desconstruir. E ele vai logo dizendo, não pensem nisso. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Quando aqui ele fala da antiga dispensação, ele está falando da dispensação da lei. Sabemos que hoje a igreja, ela vive no que chamamos de dispensação da graça ou dispensação da igreja. E antes dessa dispensação, de acordo aí com o dispensacionalismo, houve a dispensação da lei. E após a dispensação da lei, Jesus fala, né, aqui como o autor diz, né, Jesus sabia que o ensino dessa dispensação era um ensino valioso, verdadeiro, bom e belo, até porque foi o próprio Deus quem deu esse ensino. Então, após esse ensino, né, o da lei, da dispensação da lei, veio a dispensação da graça, ou dispensação da igreja em que nós vivemos. Ele jamais ousara ser um revolucionário, portador de um espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também não. Assim, aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Então a gente entende aqui que a gente não pode desprezar aquelas pessoas que vieram antes de nós, os ensinamentos que elas passaram, porque o nosso presente ele foi construído a partir disso daí. Foram eles que iniciaram, foram eles que construíram para que nós chegássemos até onde nós estamos. Então, na época em que Jesus estava ali, aquelas pessoas elas estavam vivendo aquilo justamente porque os antigos eles tinham posto ali alguns marcos, né? Tinham feitos, né? E esses feitos eles não deveriam ser desprezados, né? As coisas que eles tinham ensinado não poderiam ser desprezadas. Então, em momento nenhum, Jesus ele despreza a lei ao trazer o evangelho. Pelo contrário, né? Pelo contrário, ele valoriza a lei na hora de construir o futuro, né? De trazer o evangelho da graça. Então, aqui no ponto 2, a gente vê Jesus não veio destruir a lei. Então, para muitos opositores, Jesus era um agitador, um revolucionário, um destruidor da tradição recebida. Por isso, nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. Entretanto, os evangelhos, e isso nós vemos, eles deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. Então Jesus, ele estava ali sempre de acordo com os ensinamentos do Antigo Testamento. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia, e isso daqui é o que é importante nós entendermos, o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Esse sentido aqui que ele fala é justamente o sentido espiritual. Jesus, ele não desprezava a lei. Pelo contrário, ele revelou o verdadeiro sentido da lei, o sentido espiritual, né? A gente vê, por exemplo, em Romanos, no capítulo 7, nos versículos 12 e 14, que Paulo, ele diz, a lei, assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E no versículo 14 do capítulo 7 de Romanos, ele diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Então a gente vê que a lei ela é espiritual, a lei é santa, a lei é boa, o mandamento é justo. Então Jesus ele veio trazer o verdadeiro sentido da lei, que é esse sentido, o sentido espiritual, que havia sido abandonado
pelos falsos ensinadores. Naquele judaísmo legalizante, os escribas e fariseus haviam abandonado o verdadeiro sentido da lei ao interpretá-la. E Jesus ele veio mostrar que é necessário interpretar a lei a partir de uma perspectiva espiritual. Então ali Jesus estava interpretando, estabelecendo o verdadeiro sentido da lei, como Paulo lhe fala em Romanos 3,31, que na verdade estamos estabelecendo a lei. Então os ensinamentos de Cristo, eles estabelecem o que realmente é a lei. Ele interpretou da forma como a lei deve ser interpretada. Então ele mostrou, Jesus, através daquilo ali, né, ele enfatizou o sentido perfeito da lei. E ele mostrou que não adianta o homem praticar a lei publicamente se no seu interior, né, o seu coração não está reto diante de Deus. Como, por exemplo, quando ele fala ali a respeito do adultério. A gente vai estudar isso daqui nas próximas lições. Ele fala ali na continuação do Sermão do Monte a respeito do adultério, e ele fala que o adultério não é simplesmente o ato físico em si, mas no sentido espiritual da lei, o homem, ao desejar a mulher do próximo, ele já comete adultério, ou a mulher desejar o marido de outra mulher. E então também Jesus fala a respeito ali do mandamento não matarás. E ele mostra, isso a gente vai ver na próxima aula, que matar não é somente você efetuar ali o ato físico, o homicídio. Mas você pode às vezes matar a pessoa não fisicamente, mas com palavras que machucam as outras pessoas. Então Jesus mostra ali o verdadeiro sentido da lei, que havia sido abandonado pelos escribas e fariseus naquela época. Eles viviam exteriormente, mas interiormente, no coração, eles não viviam a essência do que a lei, os valores morais da lei traziam e revelavam. Então aqui também vemos em Mateus, no capítulo 23, versículo 23, Jesus, ele falando ali para os escribas e fariseus, ele diz no versículo 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei. Veja bem, Jesus fala nesse versículo aqui o que é que realmente importava na lei. Para os escribas e fariseus, eles estavam dando ali o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e para eles aquilo ali era o suficiente, eles estavam cumprindo a lei. Ali, naquele momento, eles achavam que exteriormente, fazendo aquilo ali, eles estavam cumprindo a lei de Moisés. Estavam tendo ali boas obras. Mas Jesus mostra o que é mais importante na lei: o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, o mais importante que há na lei, de acordo aqui com Mateus capítulo 23, versículo 23, é o juízo, a misericórdia e a fé. E esses atos aqui, eles não são exteriorizados. A justiça, a misericórdia e a fé. Essas coisas, elas são estabelecidas no nosso interior. Elas não são exteriorizadas. Então as pessoas, elas não veem a minha justiça. Elas não veem exteriorizadas, elas não veem no meu interior, melhor dizendo, no meu interior, se eu sou justo. Elas não veem no meu interior a minha fé, a misericórdia. Essas coisas, elas são parte do interior, e quando faz parte do meu interior, aí sim, eu exteriorizo isso. Então não era errado eles estarem dando o dízimo. O errado era eles não terem um coração reto diante de Deus. Era eles estarem fazendo o exterior, cumprindo a lei exteriormente, mas no seu interior não tinham justiça, não tinham misericórdia e não tinham fé. Então a gente vê Jesus ele combatendo bastante isso. Isso é o que Jesus mais combate aqui em Mateus.
ele mesmo, dando continuidade aqui no ponto 2, ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição, não retrógrada nem estática. Então, o que a gente vê é que a revelação, ela é uma revelação progressiva. Como a gente falou, a dispensação, existia a dispensação da lei e veio agora a dispensação da graça, estabelecida por Jesus. Então, nessa revelação divina, ela foi progressiva, ela foi para melhor, ela trouxe perfeição, porque quando Jesus traz a dispensação da graça, no lugar da dispensação da lei, ele tira ali todo aquele sistema legalista que havia ali sido imposto, né, pelos escribas e fariseus e coloca, estabelece a verdadeira lei, a lei espiritual. Então ali Jesus, ele ao trazer ali a verdadeira lei, ele mostra a revelação progressiva da parte de Deus e é uma revelação progressiva para a perfeição, para o melhor. Então Deus, ele trabalha dessa forma, ele não trabalha de forma retrógrada, retrocedendo. Então Jesus em nenhum momento ele veio para acabar com a lei, ele veio para estabelecê-la, para aperfeiçoá-la, como a gente vai ver aqui no próximo ponto. Então nesse sentido a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista. Então aqui no ponto 3, o assunto é Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Então o verbo cumprir, como tem em Mateus 5,17, do grego plerô, ele traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Então, assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição. Isso daqui é interessante, porque quando falamos que Jesus cumpriu a lei, não falamos somente que ele obedeceu à lei de Moisés. Ele não somente obedeceu, Jesus também, ele aperfeiçoou a lei, porque ele trouxe o verdadeiro sentido da lei, que é o sentido espiritual, e ele também concretizou a lei. Ele obedeceu, ele aperfeiçoou, trazendo o seu verdadeiro sentido, o sentido espiritual, e concretizou tudo aquilo que havia sido dito na lei a seu respeito. Todo o Antigo Testamento, ele falava a respeito de Jesus. E se concretizou ali em Cristo. Conforme nos revela a expressão, foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então, Jesus ele trouxe ali um aperfeiçoamento, né, para a lei. Né? As pessoas estavam interpretando a lei da forma errada. Os escribas e fariseus trouxeram um ensinamento distorcido da lei. E Jesus trouxe o ensinamento perfeito, o que ele realmente queria mostrar ali, através da lei dada por Deus. Ora, em momento algum, Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas as harmonizou plenamente, perfeitamente. Jesus não entra em conflito com o que havia no Antigo Testamento. Em nenhum momento, Jesus ele se desfaz daquilo que Deus havia falado para o povo de Israel. Em nenhum momento Jesus se desfaz das profecias, em nenhum momento Jesus se desfaz da lei. Pelo contrário, ele estabelece e traz o verdadeiro sentido. O Antigo Testamento, ele falava a respeito de Cristo. A gente vê passagens, por exemplo, em João, no capítulo 5, versículo 39, João, no capítulo de número 5, o versículo 39, diz assim, examinai as Escrituras. E quando fala dessas Escrituras, está falando do Antigo Testamento. Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas
que de mim testificam. Então Jesus aqui ele fala, mostrando que o Antigo Testamento ele fala a respeito dele mesmo, fala a respeito de Cristo. E em Lucas, também, no capítulo 24, o versículo 44, diz: E disse-lhes, aqui Jesus dizendo, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, tudo o que havia no Antigo Testamento se cumpriu em Jesus. Então, de forma alguma, Jesus ele entra aí em contradição com a lei. Até porque a lei, o Antigo Testamento, a Tanar, ele fala a respeito de Cristo, fala a respeito de Jesus. E ele continua dizendo aqui, por isso, diferentemente dos escribas e fariseus que usavam a lei para abusar do povo, o Senhor Jesus a aperfeiçoou, né? Trouxe aí o verdadeiro sentido, o sentido espiritual da lei. O que era visto como sombra cedeu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético. E isso cumprido ali em Jesus, como a gente já mostrou aqui com os versículos trazidos. Em Jesus, o que era visto por meio do decálogo, dos 10 mandamentos e dos profetas, concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus, aqui em Hebreus, no capítulo 1. Hebreus, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, diz assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então ele está mostrando aí, né, que no Antigo Testamento falou através dos profetas, falou através da lei, e nos últimos dias falou através do próprio Jesus, a revelação divina. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então mostra aí que Jesus ele cumpriu tudo o que havia ali no Antigo Testamento, né? O próprio Deus, ele se fez carne, né? E havendo feito por si mesmo ali purificação pelos nossos pecados, se assentou à destra do Pai. Então ele veio e cumpriu tudo aquilo que havia de cumprir e foi glorificado. Então, dando aqui continuidade, no tópico 2, o assunto é a letra da lei e a verdade do Espírito. E aqui no ponto 1, já inicia com a pergunta: o que a expressão letra da lei significa? Então, de acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao Antigo Concerto, ao Antigo Testamento. Então, quando a gente vê a expressão letra da lei nas epístolas paulinas, isso quer dizer, tem relação aí com o Antigo Testamento. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra em Romanos, capítulo 7, do versículo 7 ao 25. Então, o que a gente vê é que a lei, o Antigo Testamento, na verdade, ele expressa a vontade de Deus, e a vontade de Deus, na verdade, ela é boa. A vontade de Deus para o povo de Israel era que o povo se santificasse. Como vemos em Levítico, no capítulo 19, versículo 2, Deus ele diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos
sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Então a vontade de Deus ali para o povo de Israel era que o povo se santificasse. Esse era o desígnio de Deus, era que o povo fugisse do pecado, se afastasse do pecado, cumprindo as suas ordenanças. Essa também é a vontade de Deus para a igreja hoje em dia. Como tem aqui na primeira epístola universal de Pedro, no capítulo 1, o versículo 16, que diz: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, a vontade de Deus para Israel era que Israel se santificasse, fosse luz entre as nações. E a vontade de Deus para a igreja hoje em dia também é de que a igreja se santifique. Então essa é a vontade de Deus. Então esses desígnios, essa vontade dele era expressa ali no Antigo Testamento em forma de proibições. Você não pode fazer isso, não faça isso. Se santifique. Não fazendo isso. Então, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Então essas proibições, elas expressavam a vontade de Deus para o povo de Israel. Fazendo isso, eles iriam se santificar. Então revelavam essas proibições o quê? O pecado. Então, se eu não posso adulterar, é porque o adultério é pecado. Se eu não posso falar, levantar um falso testemunho contra o meu irmão, mentir, é porque a mentira é pecado. Então ali mostrava o que era o pecado e que esse pecado levava à condenação. Então, em suma, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. Então aqui a gente tem um problema. Porque se a letra da lei, se a lei, ela mostra o pecado, ela revela o pecado, e esse pecado, ele tem uma consequência, ele leva a uma condenação, e essa condenação é a morte, porque a Bíblia ela diz que o salário do pecado é a morte, e o problema ainda se intensifica, mas ainda porque em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, Paulo ele diz que todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Então, de acordo com Romanos 3, 23, todos estão caminhando para a morte, porque estão separados da glória de Deus. E todos cometeram pecado. Então aí a gente tem um problema. Surge um problema. Então a função da lei, ela tem duas funções. A primeira, mostrar a malignidade do pecado, mostrar que o pecado é ruim. Mostrar que devemos nos afastar do pecado para nos santificar. E a segunda função é mostrar a impossibilidade do homem em salvar-se, em justificar-se a si mesmo, em justificar-se por meio das obras, como em Efésios, no capítulo 2, nos versículos 8 e 9, Paulo, ele nos diz que, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela se tornava impossível através das obras, através daquilo que eu posso fazer. Então não há o que eu possa fazer para alcançar a salvação, pelas minhas próprias forças. Então, por meio das minhas obras, por meio dos meus atos, eu não consigo alcançar a salvação. E como todos pecaram, como eu pequei, eu estou caminhando aí para a condenação. Então a função da lei é essa. É mostrar que o homem, ele está, na verdade, à beira de um precipício. Ele está, na verdade, aí vivendo dominado pelo pecado. Ele tem uma natureza pecaminosa. E esse pecado, ele leva a uma condenação.
a condenação eterna, uma morte eterna, uma morte espiritual. Então, nesse sentido, ela serviu como paidagogos, isto é, um pedagogo, um guia que nos levou a Cristo. Então, se há um problema, Deus ele tem uma solução. E essa solução é Cristo Jesus. E aqui a gente vê em Gálatas, no capítulo 3, versículo de número 24, onde Paulo diz: de maneira que a lei nos serviu de aio, de um condutor, para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Então, a justificação, que não pode vir por meio das obras, ela vem quando somos levados a Cristo. E por meio da fé em Jesus Cristo, somos tornados justos diante de Deus. E somos tirados desse precipício. Somos tirados do lamaçal do pecado. Levados, conduzidos por Cristo, através da fé no seu nome. Então a lei ela tem essa função. A função da lei é mostrar para o homem o que é certo e o que é errado. Qual a vontade de Deus, que é de nos separarmos daquilo que é errado, que é de nos santificarmos. Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Entretanto, aqui vem um problema, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. Então aqui a gente vê o que o Senhor Jesus realmente combateu. E na verdade o que ele combateu foi esse sistema de normas frias e sem vida, que vinha aí da interpretação errada das Escrituras pelos escribas e pelos fariseus. Os ensinos pesados que os escribas impunham sobre as pessoas, que nem mesmo eles viviam. Então, eles dificultavam a vida das pessoas, como Jesus mostra em Mateus, no capítulo 23, nos versículos do 2 ao 4. Jesus ele mostra o que os escribas e fariseus faziam. Diz assim, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Eram eles que eram os responsáveis por ensinar as pessoas a lei de Deus. Eram eles os responsáveis por interpretar a lei para essas pessoas. A lei, ela precisava ser interpretada. A lei precisava ser ensinada. E foi isso que Jesus fez. Ele interpretou a lei. Foi isso que ele fez no Sermão do Monte. Ele trouxe a verdadeira interpretação da lei. Era isso que os escribas e fariseus deveriam ter feito. Mas eles não fizeram, fizeram o contrário. Criaram, na verdade, um sistema de normas frias e sem vida, que estavam levando as pessoas à condenação. E foi isso que Jesus combateu. Esse sistema legalista criado ali pelos escribas e fariseus. E aqui no versículo 3 ele continua, do capítulo 23 de Mateus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então ali eles estavam impondo cargas pesadas, mandamentos pesados, que nem mesmo eles cumpriam. Eles colocavam sobre os ombros dos homens, e nem com o dedo eles iam ali movê-los. Estavam levando as pessoas a se afastar da presença de Deus. E Jesus veio combater, trouxe a verdadeira interpretação da lei. Então a gente vê
que na verdade essa interpretação, esses ensinos aí introduzidos pelos escribas e fariseus, é o que é chamado na Bíblia da letra que mata. Então, quando vemos Paulo ele se referindo a isso daí, a letra que mata, que é diferente da lei de Deus, que Jesus trouxe a verdadeira interpretação, na verdade essa letra que mata é a interpretação, esse sistema aí de normas frias, né? Sem dinamismo, que os escribas e fariseus estavam impondo sobre as pessoas. Essa é a letra que mata, né? Então Jesus, ele veio nos libertar dessa letra que mata. Como ele fala aqui em Mateus, no capítulo 11, nos versículos 28 ao 30, que ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como ele mostrou, aquelas pessoas estavam com cargas pesadas sobre as suas vidas. Mandamentos pesados. E Jesus chama-os para os aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E na verdade a gente vê na palavra de Deus que os seus mandamentos eles não são pesados, como João mesmo fala na sua primeira epístola. Os seus mandamentos eles não são pesados. A verdadeira interpretação da lei mostra que, na verdade, a lei dada por Deus não era pesada. A lei espiritual, no seu verdadeiro sentido. Na verdade, ela fazia o homem se aproximar de Deus quando ele se afastava dos pecados. Foi isso que Jesus veio ali mostrar e veio nos libertar desse sistema de normas frias e sem vida que os fariseus e escribas estavam impondo. Então, a perspectiva teológica da lei é o ponto 2 do tópico 2. Aí, para os judeus, a lei ela apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão. Então, a lei era dividida ali em 3 preceitos: os morais, cerimoniais e judiciais, ou até mesmo civis. A lei moral envolvia os 10 mandamentos. A cerimonial refere-se aí à adoração do povo de Deus no tabernáculo. Então, todos aqueles rituais de adoração de sacrifícios eram as leis cerimoniais. A judicial, que tem a ver com as diversas responsabilidades aí, individuais e civis, né? São aquelas civis, sociais, né? Aquelas leis na sociedade. Então, a gente vê aqui que o sistema, a lei, né? Ela era dividida ali em 3 preceitos: morais, civis e cerimoniais. Os preceitos civis e cerimoniais, de acordo com o Senhor Jesus, eles eram restritos aos israelitas, à sociedade de Israel. Ele ficou restrito à sociedade de Israel. Na dispensação da lei, esses 3 preceitos eram válidos. A lei, ela era regida pelos preceitos morais, civis e cerimoniais. Mas na dispensação da graça, quando o Senhor Jesus vem e há essa, que a gente chama de, nessa revelação progressiva, né, nos levando para a dispensação da graça, nesse aperfeiçoamento, o Senhor Jesus ele mostra através do Sermão do Monte que nós devemos seguir os valores morais que há ali na lei. Então, esses relatos aí a gente vê Paulo falando a respeito disso, né? Desses preceitos civis e cerimoniais restritos a Israel, como em Gálatas, no capítulo 5, versículo 6, onde ele diz: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma,
mas sim a fé que opera por amor. Então aqui a gente vê que tanto faz se eu sou circunciso ou incircunciso. O que importa é a fé que opera por amor. Então aqui um preceito cerimonial. Eu deveria me circuncidar para estar obedecendo a lei. Mas isso na dispensação da lei. É algo que ficou restrito ao povo de Israel. Quando o Senhor Jesus veio e cumpriu toda a lei, ou seja, obedeceu, aperfeiçoou e concretizou a lei, nós somos livres dos preceitos civis e cerimoniais da lei. Paulo também fala aos Colossenses, no capítulo de número 2, nos versículos 16 e 17, ele diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então Paulo fala aqui para os gentios que ninguém deve julgá-los, né? Isso daqui ele falando a respeito dos judeus, que eles não deveriam julgá-los, eles não se importassem com esses julgamentos, em relação aos ritos civis e cerimoniais ali da lei. Então, o que fica para nós na dispensação da graça são os preceitos, valores morais que foram estabelecidos pelo Senhor Jesus ali no Sermão do Monte e aperfeiçoados, né? Trazidos em seu verdadeiro sentido. A gente vê também que no primeiro concílio da igreja, ali em Atos no capítulo 15, os cristãos judaizantes, né? Eles foram combatidos. Eles queriam que os novos convertidos gentios, eles aderissem à cultura judaica. Mas ali no capítulo 15, nos versículos 28 e 29, o Espírito Santo de Deus, ele dá a direção para a igreja de como eles deveriam proceder. Então aqui vem do próprio Deus. Isso daqui é o próprio Senhor Jesus, é o Espírito Santo que direciona a igreja de como ela deve se portar em relação a isso, aos preceitos civis e cerimoniais que faziam parte da cultura judaica. Então, nos versículos 28 e 29 do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Então aqui ele diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não foi algo que o homem quem decidiu, foi o Espírito Santo de Deus que determinou que eles não deveriam impor encargo algum sobre ali os novos convertidos. Então, se era judeu, se circuncidava, cumpria ali os rituais, mas se era gentio, não era necessário que ele passasse, que ele tivesse esses encargos para ser cristão. Então aqui ele continuando, ele diz, o autor: pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa, segundo o seu próprio mérito, e que por isso seria possível salvar-se. Então eles achavam ali que através do que ele fazia, ele poderia alcançar a salvação. Nós encontramos, por exemplo, esse entendimento, né, na declaração de fé das Assembleias de Deus. E aqui é falado, quando fala a respeito da lei, que na lei, no antigo entendimento que eles tinham, eles
faziam para viver. Na dispensação da lei, nesse entendimento que eles tinham. E na dispensação da graça, a gente passa a viver para fazer. Ora, o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento. Aqui em Tito, no capítulo 3, versículo 5, o autor da lição ele nos dá essa referência. E aqui a gente vê que o apóstolo Paulo diz assim: não pelas obras de justiça que houvesseis feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e na renovação do Espírito Santo. Então não é através das obras que realizamos que alcançamos a salvação da parte de Deus. Ali, eles tinham, nesse sistema antigo da lei, esse falso entendimento. Em suas cartas, o apóstolo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Cumpriu, a gente entende, né? Ele obedeceu, ele estabeleceu, ele aperfeiçoou. E que por isso pôs fim ao sistema de lei mosaico, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus. Uma nova aliança que concede justificação e paz para o salvo. Então, para se chegar a Deus, o Senhor Jesus, ele, após cumprir toda a lei, obedecê-la em sua totalidade, mostrar o seu verdadeiro sentido, ele tem autoridade para mostrar que através dele podemos chegar até Deus. Então, a nossa justificação, conforme diz em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, ela vem através da fé. Então, nós somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo e temos paz com Deus por meio da fé. E aqui no ponto 3, o autor ele fala da lei e a verdade do Espírito. Tópico 2.3. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei, a verdadeira lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. Tudo o que havia ali no Antigo Testamento apontava para Cristo. Então, toda essa simbologia que havia ali no Antigo Testamento, e existiam tipos ali humanos e não humanos, que apontavam para o Senhor Jesus. E ele cumpriu tudo isso. Ele mostrou tudo isso na palavra de Deus. Tem um livro que é do Joel Leitão de Melo, Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia, descobrindo o significado do simbolismo das Escrituras Sagradas. É um livro muito bom. Aqui é a capa nova desse livro, da CPAD. É um livro antigo, foi relançado, né? E aí, ele é muito bom para quem quiser entender a respeito de todo esse simbolismo que há na palavra de Deus, no Antigo Testamento, que apontava para Jesus. Aí vai entender de várias coisas, né? Toda a simbologia do Antigo e do Novo Testamento, entender o que isso significa. Tudo isso tem um significado. E esse livro é muito bom. Quem puder adquirir para ler, é uma boa indicação de leitura. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus. E por isso hoje os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Ali em Romanos, no capítulo 10, versículo 4, tem também essa referência. É importante a gente ler essas referências para entendermos que a palavra de Deus, ela nos diz realmente. E aí diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então a finalidade, o objetivo da lei é o Senhor Jesus Cristo.
A lei, ela apontava para Jesus. Ela se cumpriu em Jesus. Então hoje, né, nós cristãos, nós somos declarados justos através do Senhor Jesus Cristo. Porque ele cumpriu a lei. Então, através da sua morte substitutiva, ele morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ser tornados justos. Porque por nós mesmos, pelas nossas ações, não conseguiríamos obter justificação diante de Deus. Então Jesus ele veio, morreu em uma morte substitutiva, em um sacrifício vicário, no nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos ter a justificação. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz ali em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E quando ele fala dessa letra que mata, como eu já havia falado, trata a respeito desse sistema de normas frias e sem vida impostos aí pelos fariseus e escribas. E o Espírito que vivifica, ele fala a respeito da lei de Cristo, interpretada ali da forma correta e implantada, gravada em nosso coração e em nosso entendimento. Então isso mostra que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais na letra pesada da lei, que gera morte. Ou seja, de um código exterior de normas para um código interior e dinamizado na vida pelo Espírito. Então Jesus ele nos tirou de um código exterior de normas, normas frias que não levavam a gente a lugar nenhum, para um código interior e dinamizado, vivo, na vida pelo Espírito. Então o Espírito Santo ele coloca isso em nossos corações. Como ele diz, de palavras registradas em tábuas de pedra, para palavras cravadas no coração. Não era apenas algo exteriorizado. Jesus ele nos chama para ter uma vida que ela sai do interior e se revela no exterior. Não basta apenas a prática dos mandamentos de forma exteriorizada se eu não tenho um coração reto e sincero diante de Deus. A verdadeira justiça no reino de Deus, ela se revela do interior para o exterior, da retidão no coração para as boas obras exteriorizadas. Então o Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e no nosso coração. E aqui no ponto 4 do tópico 2 tem a seguinte pergunta: qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Então aqui o autor diz, vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Novamente ele vai sempre falando, né? Isso daí se baseando no fato de que Jesus cumpriu a lei. Ele obedeceu a lei em sua conformidade, ele estabeleceu o que era realmente a lei e ele aperfeiçoou, ele concretizou tudo aquilo que havia na lei. Trouxe a lei no seu verdadeiro sentido. Nesse sentido, cabe perguntar, a propósito da lei para os cristãos? E aí o apóstolo Paulo responde essa questão mostrando que a lei é santa, a gente já leu aqui hoje em Romanos 7,12, está estabelecidas em Romanos 3,31, se cumpre no amor e opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida no interior do cristão. Então, a lei, ela é importante, a lei verdadeira trazida por Cristo, não quando nós agimos publicamente, mas quando ela está dentro de nós. O salmista, ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus ela tem que estar dentro de nós. A verdadeira lei, a lei de Cristo, ela tem que estar dinamizada em nossos corações pelo Espírito Santo, para que nós possamos ser retos diante de Deus, justos
diante de Deus. E aí sim, os nossos atos de justiça, eles serão atos verdadeiros. Aqui em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 6, Paulo diz: E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Então, em nossos corações está o Espírito Santo de Deus, dinamizando essa verdadeira lei. E em Gálatas, no capítulo 5, versículo 25, Paulo diz: Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, ele vai fazer parte de nós, está no nosso coração, dinamizando a lei de Cristo, e aí nós andaremos também em Espírito. Portanto, é Jesus Cristo quem impacta, aperfeiçoa e, por meio do Espírito Santo, implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Passando agora para a gente concluir no tópico 3. Tópico 3, ponto que diz a justiça do reino de Deus. E o ponto 1, quem é grande no reino de Deus? Então aqui diz, Mateus 5, 18, 19, mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Essa é a verdadeira lei. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Assim, como discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo, que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. Então nós devemos, conforme tem em Mateus no capítulo 5, versículo 20, né? Cumprir e ensinar a lei divina. Na verdade, Mateus, capítulo 5, versículo 19, né? Devemos cumprir e ensinar para sermos, né, a verdadeira lei, né? Para sermos grandes no reino de Deus, né? Então a gente vê, na verdade, que grande no reino de Deus é aquele que cumpre a lei de Cristo. É claro que em seu verdadeiro sentido, né? Que foi ali ensinado no Sermão do Monte. E aí, essa pessoa, ela vai alcançar a vida eterna. Como diz ali em 1 João, no capítulo 2, primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 17, ele diz, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, aquele que cumpre os mandamentos do Senhor, que vive de acordo com a palavra de Deus, ele permanece para sempre. Ele alcança a vida eterna. Aqui a gente vê, no ponto 2, a justiça do reino de Deus. A compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseada no binômio lei-obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmos. Então eles acreditavam que, por cumprir ali a lei, eles alcançariam a salvação, eles se justificariam através do cumprimento da lei. E aí no Novo Testamento, há exemplos, né, a respeito disso daí, como por exemplo do jovem rico, né, que agiu assim para atingir o supremo bem, o fariseu e publicano, e também ele traz aqui o exemplo
do bom samaritano, né? Então, 3 exemplos aí do jovem rico, o fariseu e o publicano, e do bom samaritano, né? Mostrando aqui, nesses exemplos, que não adiantava cumprir a lei exteriorizada se no coração aquela lei ela não era verdadeira. Se no coração não estava reto, não estava justo diante de Deus. O jovem rico, por exemplo, ele cumpria os mandamentos desde a sua mocidade, de forma exteriorizada, mas era apegado ao que tinha. A Bíblia diz que ele tinha muitos bens. Ele era apegado àquilo ali. Jesus sabia, Jesus conhecia. Então, nós temos que ter essa vida dinamizada interiormente pelo Espírito Santo de Deus, para que a verdadeira lei ela esteja gravada em nosso coração e aí sim possa ser exteriorizada pelas nossas obras. De igual modo, o fariseu, que também se achava ali diante de Deus, mostrando para Deus os seus atos de justiça em relação ao publicano, pecador. E ali, quem desceu dali justificado? O publicano. Porque a justificação, ela não vem através das obras, mas vem através da fé. E ali ele reconheceu a sua condição de necessitado, o publicano. E o fariseu, por se orgulhar, achar que através das suas obras ele alcançaria a salvação, não desceu dali justificado. E também ali o bom samaritano, né? A parábola falando a respeito do sacerdote e o levita, né? Que ali passaram e não deram atenção, não atentaram para aquele próximo que estava ali aflito. Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça do reino de Deus, ela é interior, moral e espiritual. E não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, ela é superior à dos escribas e fariseus, que é justamente o que a gente vinha falando aqui. Jesus está mostrando aqui que essa justiça ela não vem por meio das obras. Ela é interior, moral e espiritual. Como, por exemplo, em Efésios, no capítulo 2, o versículo 8 ao 10, nós vemos, e aqui vale ressaltar, né, que nós não somos salvos por meio das obras, mas somos salvos para as boas obras. A nossa luz, ela resplandece através das boas obras. Mas essa luz ela não aparece através do nosso próprio esforço. Como vimos na aula passada, ela depende do Espírito Santo de Deus. Então, para que possamos realizar boas obras, é necessário que haja o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras. Então aqui ele diz em Efésios 2, do 8 ao 10, diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E aí ele diz no versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então não somos salvos através das obras, mas somos salvos para realizar boas obras. Então, isso, em relação aqui à lei, mostra que a salvação ela tem que ocorrer primeiro. Ela ocorre dentro de nós, a justificação, a regeneração, a conversão, tudo isso ocorre no interior do crente inicialmente. E aí, em seguida, é exteriorizado através das boas obras. Ali, no caso que Jesus cita, do jovem rico fariseu, do fariseu publicano, no caso do bom samaritano, do sacerdote levita, ele mostra que aquelas pessoas estavam tentando ter boas obras,
mas elas não estavam com o seu interior transformado. Então não adianta. Então é por isso, e aí respondendo, né? Por que que a nossa justiça, essa é a pergunta que a gente fez no início e agora está sendo respondida, por que que a nossa justiça ela excede a dos escribas e fariseus? É justamente devido ao fato de eles, devido lá ao seu legalismo, né, ao seu comportamento exterior sem a essência verdadeira interior no coração, não poderem cumprir a lei em seu verdadeiro sentido. Mateus, capítulo 5, versículo 8, Jesus diz: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então aqui Jesus mostra que a justiça dos escribas e fariseus não existia. Era uma justiça falsa. Então por isso que os discípulos de Cristo, justificados nele, através dele, têm uma justiça superior, maior do que a justiça dos escribas e fariseus. E aqui o autor ainda diz, é uma justiça mais sublime, elevada e interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa e assim entrar no reino de Deus. Então aqui nós vemos que essa justiça ela é alcançada através da fé no Senhor Jesus. Alcançamos a justiça, nos tornamos justos, temos o Espírito Santo cravando no nosso coração e no nosso entendimento a verdadeira lei, no seu verdadeiro sentido, e aí sim, nós somos salvos através da fé para realizar boas obras em Cristo Jesus. E aí a conclusão, o autor diz, Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista. Porém, soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus. Então aqui ele diz, nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente. A revelação progressiva do Senhor, ela é perfeita, ela vem justamente para que nós tenhamos uma vida espiritual, uma vida em justiça, que nós possamos viver a lei do Senhor Jesus Cristo em sua perfeição, em seu verdadeiro sentido, e sermos justos, justificados diante de Deus por meio da fé, para realizarmos boas obras, sermos, como vimos na lição passada, luz do mundo, e essa luz revelada através das nossas boas obras. Na próxima lição, lição número 4, estaremos estudando resguardando-se de sentimentos ruins. Que Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, podem comentar aí, colocar nos comentários. Estamos aqui tentando auxiliar, tentando ajudar os irmãos que participam da escola bíblica. Essa daqui é apenas uma pré-aula. Meu conselho é que todos participem da escola bíblica dominical na igreja, nesse domingo, dia 17 de abril. Participem da escola bíblica dominical. Então que Deus abençoe a todos. Nos vemos na próxima lição, em nome de Jesus.